Criançada, voltando aí com a nossa historinha, já indo para o capítulo 8, né? Um passeio pela África. O capítulo 8 tem o título Sãs, Khoikhós e Pigmeus. Até aqui tivemos o capítulo 6, o mais curtinho. O sétimo, o capítulo mais longo. Vamos ver o oitavo capítulo aí, se ele vai ser mais longo ou mais curto. No fundo, sempre a rodovia dos Bandeirantes, musiquinha de fundo, né? Eu ia fazer um comentário no capítulo anterior, mas ele era longo, não fiz. Olha que céu lindo, maravilhoso, um céu azul, coisa maravilhosa de se ver. Nós estamos aí no outono, né? Já indo para o inverno, nós estamos no meio de junho, portanto, ainda outono, por isso o céu fica tão azul, tão lindo, tão maravilhoso e tão cobiçante. Temos também aí no fundo, você vê os predinhos, né? Aí do condomínio Ceará, tá bom? Moro na Vila União Campinas, meu condomínio é Rio Grande do Sul, tá certo? O que vocês vê aí nesse fundo é o condomínio Ceará. E lá no fundão, onde passam os carros para lá e para cá, é a rodovia dos Bandeirantes, Campinas, estado de São Paulo, Brasil. Aquele abraço a todos. Vamos para a historinha sem mais delongas. Capítulo 8, Sãs, Khoikhós e Pigmeus. As caravanas ficam em pleno deserto de Mossâmedes, que há uns 3.000 anos recebia chuva suficiente para permitir que ali vivessem muitos animais. E eram esses animais pássaros, girafas, antílopes, lagartos, cobras, além do sol, da lua, de estrelas, de espirais e círculos radiados que os meninos viam pintados de modo muito simples nas paredes das grutas. Essas pinturas são semelhantes às que encontramos na Namíbia e na África do Sul, onde são atribuídas muitas delas aos bosquimanos, eu acho que fala, tá? Algumas podem ser muito antigas, outras são modernas, e nelas figuram o que não ocorre aqui em Tchitumbo Umlo, homens e mulheres caçadores e guerreiros em plena luta. Difícil certas palavras para falar, né? Desculpe se a minha pronúncia também não estiver tão correta. Mas o interessante mesmo é que a gente entenda princípio, meio e fim dessa história, né? História que é uma verdadeira aula de história para todos nós, né? Histórias da África. Vamos lá. E Afonso contou que os bosquimanos, também chamados Sãs, eram outrora senhores das savanas do sul da África, mas hostilizados primeiro pelos negros e depois também pelos brancos, foram sendo expelidos para as bordas do deserto, para as terras mais ingratas e mais áridas. Um barulhinho aqui que o celular tombou, mas vamos continuar, tá bom? Não se assustem por aí. A musiquinha de fundo para nos ajudar a acalmar os ânimos, ok? Valeu, vamos lá. Os Sãs não viviam em cidades nem erguiam casas, acrescentou. Nômades, andavam eles de um lado para outro em pequenos bandos, carregando à cabeça ou pendurados aos corpos os seus poucos bens, o arco e as flechas, a faca, os potes de cozinha, o ovo oco de avestruz, um ovo enorme, grande como uma cabaça, na qual conservam a água, ou conservavam, né, a água. Dormiam nos vãs das rochas ou sob um paravento de gravetos ou esteiras. De que é que eles viviam? Perguntou Inácio. Os bosquimanos viviam da caça, sobretudo de pequenos animais, dos ovos que encontravam nos ninhos das aves, do mel que retiravam das colmeias de abelhas
e da coleta de frutos e raízes. Eles são como os negros? Perguntou Inácio. Não, são baixinhos e franzinos, com, em média, 1,40 m de altura, de cor parda, amarelada, rosto e nariz achatados, olhos estreitos e oblíquos como os dos chineses, e o cabelo encarapinhado em rolinhos pegados à cabeça, semelhante aos grãos de pimenta do reino. A pele cedo se enruga e as mulheres, ainda que magras, possuem grandes nádegas. O que neles é mais curioso, porém, é o idioma que falam, cheio de cliques ou estalidos. Esses são os pigmeus, então, aí, já por isso que fala pigmeus, ok? No capítulo. Eu já vi numa reportagem sobre a África do Sul fotos de pessoas parecidas com essas que você descreve, mas eram boiadeiros, interrompeu Gustavo. São os Hotentotes ou Khoikhós, não diferem dos Sans, exceto nisto, serem pastores e viverem de gado. E talvez por causa da diferença da dieta, são um pouco mais altos do que os bosquímanos, chegam em média a 1,60 m, ou seja, são baixinhos, pequeninhos, né? Os pigmeus são todos pequeninhos, tá bom? Tipo anõezinhos. Os bosquímanos são menores do que qualquer um de nós três, comentou Zezinha, pequenos como os pigmeus. Os pigmeus que vivem na floresta do Congo e do Gabão podem ser ainda mais baixos, esclareceu Afonso. Muitos não têm mais que 1,30 m, são cabeçudos, mais escuros, e os homens apresentam um corpo cabeludo e a barba bem espessa. Mas não preciso descrevê-lo porque vamos visitar um grupo deles dentro de mais uns 3 dias. Primeiro voltaram, né, a Luanda. Dali seguiram de avião até Kinshasa, na verdade, a capital da República Democrática do Congo. Depois, numa avioneta, foram ter a uma pequena cidade, de onde, numa lancha, saíram em busca de uma aldeia de pigmeus na floresta de Ituri. Do alto, a floresta parecia um bloco compacto de várias tonalidades de verde a estender-se até o horizonte. A mesma sensação de grandeza tinha-se no barco a correr sobre as águas do rio, cujas margens se viam escuras pela sombra de árvores imensas. A paisagem é sempre a mesma, comentou Inácio, monótona e bela como a do deserto. Foi a mesma impressão que eu tive quando fui ao Amazonas. Após várias horas de viagem, desceram num pequeno cais de madeira que tinha ao lado uma espécie de lojinha. Ali estava à espera um guia e com ele Afonso e os meninos entraram na mata por uma vereda estreita. Aqui, galhos de árvores e cipós quase interrompiam a picada. Adiante, a terra estava ensopada e se tinha de caminhar com cuidado para não escorregar. O calor era enorme, bem como a sensação de umidade. Como se não bastasse, durante todo o caminho, os mosquitos não cessaram de incomodá-los. Ainda bem que passamos repelente no rosto, nas orelhas, no pescoço, nos punhos, nas mãos e nos tornozelos, exclamou Gustavo. De repente, a trilha desembocou numa pequena clareira aberta na floresta. Via-se em círculo resto de pequenas cabanas arredondadas com paredes e tetos de folhagem trançada e por toda a parte sinais de ocupação humana recente, como monticos de cinza, carvão e tocos de pau, o que sobrara de fogueiras, e um buraco raso como ossos, casca de fruta e outros restos de comida. Foram-se embora. Vamos nos embora, né? Decepcionados foram. E chamou o guia. Vamos. Mas há pouco mais de uma semana estavam eles aqui. Eu lhes trouxe visitantes e eles ficaram encantados com os presentes que receberam.
Os pigmeus, embora morem em aldeias e construam casas, Os pigmeus, embora morem em aldeias e construam casas, estão sempre se mudando, explicou Afonso. Ainda que a floresta seja rica em frutos e tubérculos, e nos rios e riachos que as cortam abundem os peixes, e nelas sejam numerosos os animais, ou melhor, numerosíssimos se contarmos os insetos que os pigmeus também comem. O normal é que, após alguns meses de estada num lugar, deste começam a sumir os bichos maiores e fica a escassez dos produtos vegetais. Quando a caça e a coleta se fazem mais difíceis, eles, os pigmeus, saem em busca de outro local e abrem nova clareira, construindo muitas vezes as suas cabanas junto às enormes raízes das grandes árvores. Então fica explicado aqui porque que os pigmeus praticamente não param, né? Foi decepcionante para as crianças porque não viram os pigmeus. Eles caçam, pescam por ali, quando fica mais difícil eles vão para outros locais. Vamos procurá-los, sugeriu Zezinho. Eles não devem estar tão longe daqui. Mas para que lado terão ido? Será como procurar uma agulha no palheiro, afirmou o guia. É melhor não. E Afonso acrescentou: assim como os bosquímanos conhecem palmo a palmo as campinas e savanas semiáridas em que vagueiam, os pigmeus estão em casa na floresta. É uma pena que não os tenhamos mais encontrado, pois eles nos podiam mostrar alguns dos vários tipos de armadilhas que fazem. Exímios caçadores são eles, abatem mamíferos de grande porte, como o hipopótamo e o elefante, sem dificuldade. Seus arcos são pequenos, mas a ponta das flechas é untada de um veneno muito poderoso. Será que eles foram embora por causa da visita que receberam há uma semana? Indagou Gustavo. Eu não creio, respondeu Afonso. Os pigmeus são arredios, mas já se acostumaram com os estranhos. No passado, eles viviam inteiramente isolados, mas mesmo então saíam de vez em quando das profundezas da mata para um pequeno comércio. Trocavam peles e outros produtos da floresta por facões, artigos de latão e potes de barro. Do que eles não gostam mesmo é de que os levem até uma cidade, comentou o guia. Eles têm horror a sair do mato. Não há nada mais diferente de uma pequenina aldeia de pigmeus, voltou a falar Afonso, do que uma cidade como Kinshasa, Luanda, Cabo, Lagos ou Abidjan, com aeroportos, ruas e avenidas barulhentas e cheias de automóveis, grandes hotéis, imponentes prédios governamentais, altos edifícios de escritórios, centros comerciais, escolas, universidades, igrejas e mesquita, ou como Acra, para onde vocês irão agora. Bom, fechou-se aqui, pessoal, o capítulo 8. O próximo capítulo é o capítulo 9, Gana. Como eu disse, essa história, esse livro, esse conto aqui é uma verdadeira viagem pela história da África, onde essas crianças estão passando aí com os guias. Espero que vocês estejam gostando. Por hoje, paramos por aqui. Fica aí então um forte abraço do JP. Valeu, mais um pouquinho de música aí do meu radinho, aqui no meu quarto, de onde eu vou lendo esta fascinante história para vocês, criançada, que eu tanto amo. Então, no coração de vocês, o meu beijo e um forte abraço, bem carinhoso, respeitoso e apertado também. Valeu, tchau, tchau.